Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Está começando aí a gravação da aula. Então, hoje a nossa aula do módulo de projetos elétricos, né? A aula 11. Conforme eu falei na aula de sexta-feira, né? Só para relembrar aí o pessoal que vai assistir também mais tarde aí a aula, a avaliação 2, né? Está em andamento ainda, com um prazo de entrega até as 22 horas do dia 9/2 de 2021, né? Então, quem for assistir mais tarde essa aula, só para relembrar que o nosso prazo de avaliação está até o dia 2, e amanhã estarei fazendo correção somente das provas e fazendo a recepção desse exercício, né? Então, para eu poder corrigir e não deixar de ter aula para vocês na data de amanhã, amanhã vai ser uma lista de exercícios para vocês praticarem do assunto de hoje. E como eu quero já dar sequência, na quarta-feira faremos a sequência da aula conforme a gente vai estar vendo o que a gente está vendo na data de hoje. Ok? Esse é o recado que eu tenho para falar da avaliação 2, né? Quem já me entregou também, eu já fiz a correção e mandei as considerações das correções, né? Como cada um teve uma prova particular, então cada colega aqui também fiz as considerações das devidas correções e os devidos pontos que eu considerei como pontos de correção. Beleza, pessoal? Então, sem mais acrescentar a respeito da avaliação 2, né? Ainda estou no aguardo dos demais colegas. Aqui, a maioria que eu estou vendo aqui, o nome já entregou, porém, ainda estou na dependência dos outros colegas. Hoje, na aula 11, vamos falar sobre padrões, né? Padrões de tomada, deixa eu prolongar aqui. Padrões de tomada, pontos de iluminação, determinação de quantidades, conforme NBR 5410 de 2004, lembrando que a NBR 5410 é a nossa norma de referência para instalações elétricas, e é ela que é a base para quase tudo que a gente vai determinar em projetos elétricos. Então, vamos relembrar aí um pouquinho da nossa tabela, né, que a gente está utilizando, em que a gente tinha algumas informações, né, por exemplo, tinha a informação da descrição do circuito, né, eu não vou pegar aqui a tabela, que eu não vou copiar toda ela, né. Tinha potência instalada, né, a potência do circuito, tinha potência do circuito, tinha tensão nominal, e a partir desse ponto, né, corrente do projeto, fatores de correção, né, de agrupamento, temperatura e por aí vai. Até semana passada, eu já tinha falado que eu estava determinando a potência instalada, né? Ou seja, vamos dizer um circuito de iluminação. Foi até a pergunta do Marcelo. Como é que eu vou saber quantos pontos, né? Essa quantidade de 1000 watts está alimentando? Quantas lâmpadas, né? Por que eu estou escolhendo 127? Por que eu não estou escolhendo 220? Então, tem todos esses pontos aí, né? Que essa semana que passou, eu só trouxe pronto, né? Eu trouxe essas informações prontas. Então, o que a gente vai ver nessa semana? Vamos ver em quais tipos de circuito, né? Por que circuito de iluminação, tomadas especiais e por aí vai? E como determinar esses valores de potência? Porque até então eu trouxe tudo isso pronto, né? Como que a gente vai determinar os fatores de agrupamento? Por exemplo, eu falei na questão da prova que tinha 3 eletrodutos com 3 circuitos, né? Outro com 2. Então, nós vamos ver nessa semana como determinar os fatores de agrupamento, com que temperatura a gente vai considerar e que tipo de cabo nós vamos estar utilizando. Beleza? E uma outra coisa, né, que a gente vai estar falando, que eu esqueci de escrever aqui no título,
simbologias utilizadas. Então, vamos começar aí por uma observação sobre as simbologias, né? Vocês conhecem, alguns colegas aqui que já trabalham, que trabalham na área, já devem ter visto esse tipo de simbologia aqui, né? Ver esse tipo de simbologia. Para quem já conhece, por enquanto não se manifeste ainda, mas para quem não conhece, eu também vou falar o que é isso aqui, mas antes de tudo isso, devemos falar que esses símbolos, para quem conhece, ela vem da norma NBR 5444, que são símbolos elétricos para instalações elétricas. Só tem um problema para essa norma. Esta norma encontra-se cancelada e não houve norma substitutiva. Ou seja, para quem trabalha na área, que conhece aquela simbologia de tomada como triângulo, triângulo vazio, meio pintado, totalmente pintado, essa norma, esse triângulo, né, vem desta norma, da 5444, porém ela encontra-se cancelada pela ABNT. O que acontece muito? Que como a gente não tem uma norma ABNT, que é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós utilizamos normas de padrão internacional. Infelizmente, eu não consegui achar um número para dizer aqui para vocês, mas essa norma é uma norma IEC, que é uma norma de padrão internacional, em que ela utiliza-se de símbolos similares aos vistos na 5444. Então, toda aquela simbologia de triângulo, de círculos, de linhas que alguns colegas aqui já conhecem, nós vamos continuar usando. Isso aqui é só para informar que essa norma não está valendo, porém, é uma norma internacional que a gente vai utilizar. Eu vou trazer o número dessa norma na quarta-feira, porque eu não tive tempo de pesquisar para dizer qual é essa norma que nós vamos estar utilizando. Ok, pessoal? Isso aqui é só um comentário relacionado a símbolos elétricos, tá? Símbolos elétricos. E espero que a BNT, né, que é a nossa Associação Brasileira, padronize logo o mais breve possível uma referência nacional para estarmos utilizando um padrão só no Brasil todo. Então, beleza, pessoal. Apresentado as considerações, vamos para os primeiros passos, né? Primeiros passos para a determinação dos pontos de iluminação por ambiente. Ok, pessoal? Então, o que a norma 5410 fala sobre pontos de iluminação por ambiente? Primeira coisa que a 5410 fala é que todo cômodo ou ambiente deve possuir, no mínimo, um ponto de iluminação com potência instalada igual a 100 VA. Professor, é VA ou watts? Né? Porque eu estou colocando VA. A norma fala VA. Logo, devemos lembrar que deve-se aplicar, no mínimo, o fator de potência 0,92 em nossos cálculos, né? Por isso que tudo que eu apresentei para vocês tem que calcular com fator de potência mínimo 0,92.
né? Só lembrando, né? Só lembrando, vou até colocar aqui no canto direito, que fator de potência é a potência consumida dividido pela potência aparente, né? Que é a potência que a concessionária nos fornece. Então, isso significa que nossos equipamentos devem ter um consumo eficiente de pelo menos 92%, né? Seria o equivalente a dizer isso. Beleza, a segunda coisa que a 5410 diz, ela informa que para ambientes com área inferior a 6 metros quadrados, deve-se instalar um ponto de iluminação com 100 VA. Beleza, então nós temos já duas recomendações, né? A primeira é que todo ambiente deve possuir pelo menos um ponto de iluminação, né? Então a norma já prevê que para sala, quarto, cozinha, varanda, tem que ter pelo menos um ponto de luz, né? Senão nós teríamos um ambiente com deficiência de iluminação, né? E esse ponto de luz, né, ela é um pouco redundante aí nessa informação, tem que ser para pelo menos 6 metros quadrados, né? Ou seja, instalar um ponto de iluminação para ambientes com área inferior a 6 metros quadrados. Vamos para a terceira consideração que a norma pede, é sobre com relação a áreas superiores a 6 metros quadrados. Então, a nossa terceira consideração diz que... Opa, deixa eu colocar em vermelho, eu estou usando vermelho. Para ambientes com área superior a 6 metros quadrados, na verdade, nem até com área superior a 6 metros quadrados, os 6 metros quadrados iniciais, um ponto de iluminação de 100 VA, e para cada 4 metros quadrados inteiros, acrescentar um ponto de 60 VA. Vamos fazer um exemplo para poder compreender o que está sendo falado aí nesses três tópicos. Falando aqui inicialmente do tópico 3, primeiramente, para esclarecer logo. No tópico 3, vamos considerar que a nossa área, ela tenha 12 metros quadrados. O que a norma diz? Os 6 primeiros metros quadrados iniciais, um ponto de 100 VA. Então, esses 12 metros quadrados podem ser escritos assim: 6 metros mais 4 metros e mais 2 metros. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Então, o que a norma diz? Para esses 6 metros quadrados iniciais, nós temos 100 VA. Para esse 4 metros aqui, que é o que a norma está dizendo, para cada 4 metros inteiros, acrescentar um ponto de 60 VA. Então, para esses 4 metros, nós teríamos 60. Mais 60 VA. Só que a norma fala 4 metros inteiros. Esse 2 aqui não é 4 metros. É uma quantidade inferior a 4 metros quadrados. Então, temos 2 metros quadrados. Nesse caso aqui, a norma ela diz que não acrescenta nada.
Eu não vou acrescentar nada porque eu só vou acrescentar uma quantidade de potência nesse ambiente se fosse 4 metros inteiros. Dessa forma, para esse ambiente de 12 metros quadrados, nós teríamos 160 VA em 2 pontos de iluminação. Beleza, mestre, eu tenho 160 metros, 160 VA e em dois pontos de iluminação. Quer dizer que uma eu vou colocar 100 e outra eu vou colocar 60? Nesse caso, não, meus colegas. Nós temos 160 VA. Qual é a nossa solução para não colocar iluminações de potências diferentes? Poderíamos usar lâmpadas. No caso aqui, poderiam ser 2 lâmpadas de 80 VA. Ou seja, nós iríamos atender a norma, que a norma pede 160 VA, 160 VA, em 2 pontos de iluminação, ok? E estaríamos usando 2 lâmpadas de potências iguais. 2 lâmpadas com 80 VA. Eu teria a quantidade mínima de iluminação dentro desse ambiente, com 2 lâmpadas de 80, atingindo a minha potência mínima necessária. Ok, pessoal? Então, vou dar uma pausa, perguntar aí se alguém entendeu, dúvidas até então. Então, só recapitulando. A norma da 5410, ela diz que todo cômodo ou ambiente deve possuir, no mínimo, um ponto de iluminação com potência instalada igual a 100 VA. Ou seja, eu não preciso nem fazer cálculo. Se teve um ambiente, nesse ambiente, no mínimo, tem que ter 100 VA. Se eu for considerar as áreas, né, ou seja, a norma diz que com áreas inferior, esse ponto de iluminação tem que atender 100 VA para cada 6 metros quadrados, abaixo de 6 metros quadrados, né? Ou seja, inferior a 6 metros quadrados, eu tenho que utilizar 100 VA. Passou de 6 metros quadrados, né? A cada 4 metros inteiros, eu acrescento um ponto de 100 VA. No caso, eu acho que se for essa pergunta do jeito que você fez, Rodrigo, no mínimo é 100 VA. O que a 5410 diz são as condições mínimas de instalação, né? As condições mínimas de segurança. Então, por exemplo, eu quero colocar 2 de 100, 2 de 100, 2 de 100 VA. Eu teria 200. A norma, pelo cálculo, seria 160. Ela lhe pede que no mínimo seja 160. Mas se você quiser colocar 200, não tem problema nenhum. Ok? Então, por exemplo, vamos para o exemplo 2 aqui. O exemplo 2... Pode perguntar aí. No caso, esse ponto que o senhor fala que é 2 pontos de ligação, a lâmpada pode ser só num ponto, né? Ligado? 160 VA. Você está falando de questão de interruptor? Não, do lado do receptáculo lá, que tem pontos que dá 2 lâmpadas, certo? Aquele duplo. Pode ser só num ponto. 2 lâmpadas. Opa, foi mal aqui. Mas eu entendi sua pergunta. Não, no caso aí, o que ela diz aqui, né? Vamos dizer que esse retângulo aqui tenha 12 metros quadrados. Ok? Não é o receptáculo, porque se você colocar um receptáculo aqui no meio, com 2 lâmpadas, com certeza a área que ela vai cobrir de iluminação vai ser só isso aqui, ó. Esses cantos aqui, ó, com certeza vão ficar com sombra.
Então, o que a norma está dizendo? 2 pontos de iluminação aqui e aqui, porque esse ponto, com certeza, ele vai iluminar essa área e esse ponto vai iluminar essa área. A nossa área de sombra, ela seria reduzida. O que está acontecendo? Está muito baixo o áudio. Para os demais colegas, está baixo também? Para mim tá normal. Já tentei aumentar o volume do meu telefone, mas continua baixo. Tente verificar aí se conseguir usar um fone. Os outros colegas aqui estão dizendo que está tudo normal para ele. Tá normal. Então, mestre, então vamos considerar que uma área de 9 metros quadrados, como então ele só pega só sem VA mesmo, né? Positivo. A partir de 10 metros quadrados tem que ser 2 pontos. Positivo, dessa forma mesmo. Ok. Ok? Que é justamente o exemplo que eu ia passar aqui, né? Por exemplo, se você tem... Vamos utilizar o que você acabou de mencionar. 9 metros quadrados. 9 metros quadrados, né, a norma diz que para os primeiros 6 metros, sem VA. Sobrou 3 metros quadrados. Eu vou acrescentar, de acordo com a norma, seria nada, né? Eu não acrescentaria mais nada. Então, esse ponto de iluminação dessa sala, vamos dizer assim, uma sala com 9 metros quadrados, seria 100 VA com um ponto de iluminação. Isso aqui é o que você perguntou. Respondendo o Rodrigo, né, que fez a pergunta se isso seria o mínimo ou o máximo, né? Isso aqui é o valor mínimo, o mínimo que eu tenho que ter. Mas se você disser, se você julgar no seu projeto que 2 pontos é melhor, e eu quero instalar 2 pontos de 200, eu posso instalar sem problema nenhum. Né? Esse cálculo que eu estou mostrando é o mínimo necessário. Ok? Então, é dessa forma que nós fazemos essa determinação. Quer ver uma área inferior, num exemplo 3 aqui. Exemplo 3. Positivo, você parece estar lendo minha mente. Vamos para uma área... Vamos para uma área antes de... Pode falar aí, Rodrigo, enquanto eu desenho aqui. Não, professor, tá tranquilo. Pressionei sem querer aqui. Ah, beleza. Uma área que tem menos que 6 metros quadrados, né? Um banheiro, né? O banheiro, se tiver muito, 4 metros quadrados é muito. E olhe. Mas vamos dizer, uma área de banheiro. A área de banheiro, com certeza, ela tem menos que 6 metros quadrados. Pela norma que a gente está considerando, né, a norma diria o quê? Como tem menos que 6 metros quadrados, nós temos de instalação mínima 100 VA. Isso aqui é o que a norma diz. E seria quantos pontos? Apenas um ponto de iluminação para esse ambiente com 100 VA. Só que é o que a gente encontra hoje, né? Isso daí a norma já tem bastante tempo, né? Ela já tem, pelo menos desde 97, eu sei que essa norma já existe, mas ela tem versões mais antigas. Então, o estilo de montar banheiro, o banheiro, como a gente construía banheiro 30 anos atrás, não é do mesmo jeito como a gente constrói hoje, mas imagina aqui um banheiro que tem aqueles vidros temperados, né? Em que ele, querendo ou não, ele faz certa sombra dentro do banheiro, né? Dentro da área de box. Então, o que a gente está começando a perceber muito em construção de banheiro? Um ponto de iluminação bem aqui em cima, né? Para clarear quem está tomando banho. E outro ponto de iluminação, né? No restante do banheiro, né? Onde tem a pia, vaso sanitário e por essas coisas aí. Então,
o que a gente poderia fazer? A norma pede no mínimo 100 VA para um ambiente desse. Então, a gente instalaria um ponto com 50 aqui e outro com 50 VA. Nós estaríamos atendendo com a potência mínima de 100, porém dividindo isso em 2 pontos, né? Não teria problema nenhum fazer dessa forma. Respondendo o Jairo, Jairo, não tem uma tabela de dimensões. Ela tem essa recomendação, né? Não sei se você chegou um pouquinho atrasado, mas vou repetir aqui, ó. Ela recomenda que para menor que 6 metros quadrados, um ponto de iluminação de 100 VA. Passou de 6 metros quadrados, a gente acrescenta 60 VA para cada 4 metros inteiros. Ok? Então, um exemplo aqui do banheiro é a área que eu estou citando como posso colocar mais de um ponto, além do que a norma pede, estou atendendo a quantidade de potência mínima, mas distribuindo em 2 pontos diferentes, né? Em 2 pontos, que eu digo, dividindo em 2 pontos de iluminação esses 100 VA, apesar da área ser menor que 6 metros quadrados. Onde a gente vê muito esse tipo de banheiro? Em apartamento, né? Apartamento que tem banheiro com 2 pontos de iluminação, apesar de ser um ambiente pequeno. Ok, pessoal? O quarto ponto que eu vou falar aqui é sobre a representação, né? Eu vou falar sobre as regras de dimensionamento, né? E vou falar sobre a simbologia, né? Para a gente já começar a entender sobre a simbologia que nós vamos estar utilizando. Então, eu falei sobre os 3 primeiros, né? Que são sobre as potências. Então, vamos falar agora da simbologia utilizada, né? Normalmente, em projetos elétricos, nós utilizamos, para simbologia de iluminação, um círculo com T invertido. Com T invertido. Como é que é essa simbologia? Desta forma aqui que eu vou desenhar agora. Círculo. Não é nem um T invertido, né? É um T normal, né? Agora que eu que pensei em invertido aqui. Um círculo com a letra T, né? E o que quer dizer aqui em cima, né? Eu vou escrever aqui. Normalmente vocês vão ver dessa forma aqui. Vamos ver o que cada ponto desse está dizendo, que informação está sendo trazida aqui, né? Na parte de cima do círculo, né, é a potência em VA do ponto de iluminação. Ou seja, se a lâmpada é de 60 VA, em vez desses 100 que eu escrevi aí, vai ser 60. Se for 20, vai ser 20. Então, a potência do ponto de iluminação vai ser escrito nessa parte superior. Esse número do lado esquerdo inferior representa o número do circuito de iluminação. Por exemplo, na nossa prova tinha circuito de iluminação interno. Eu não sei se ele era o primeiro ou era o segundo, mas eu sei que tinha iluminação interna e iluminação externa, né? Então, vamos dizer que o número 1 fosse interno. Então, tudo que tiver número 1 nesse círculo aqui era da iluminação interna. Se tivesse número 2,
e fosse externo, então tudo que for iluminação externa, esse número 2 estaria aparecendo aqui. Ok? E quantos circuitos de iluminação existir, né? Então, é dessa forma que a gente identifica. E essa letra A? Essa letra A representa o ponto de acionamento da iluminação. O que quer dizer? Vocês já viram ambientes que, quando eu ligo o interruptor, ele liga 3 lâmpadas ao mesmo tempo? Né? Então, isso quer dizer que esse circuito que tem 3 lâmpadas, já vamos começar a praticar aqui um exemplo. 3 lâmpadas de 100, elas fazem parte do mesmo circuito e elas ligam ao mesmo tempo. Então, essas 3 lâmpadas, a partir do momento que eu ligo o interruptor, essas 3 lâmpadas, elas vão acionar juntos. Como é que eu represento o acionamento? Como é que eu represento esse acionamento simultâneo? Através dessa letra A. Então, essa lâmpada tem a letra A, essa lâmpada tem a letra A, essa lâmpada também tem a letra A. E todas essas lâmpadas, elas fazem parte do circuito 1. Né? Circuito 1, circuito 1. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu ligo o interruptor de uma lâmpada, né, do circuito 1, da letra A, ela vai ligar essas 3 lâmpadas ao mesmo tempo. Se por acaso tivesse aqui 2, quando eu aciono o interruptor da lâmpada do circuito 1 no interruptor A, quer dizer que essas 2 lâmpadas vão acender. Essa aqui não vai acender, porque ela é do circuito 2. Então, tem que ser o interruptor do circuito 2 que tem que ligar essa lâmpada. Ok? Alguma pergunta até então? Mas ele não tinha que mudar a letra aí, não? Não, porque é o seguinte, quando eu começo o circuito 2, eu começo tudo de novo, né? Ou seja, vamos apresentar um exemplo aqui, ó. Imagina um salão que eu tenho lâmpadas assim. Opa, deixa eu desenhar melhor aqui. Eu tenho lâmpada aqui. E decidi fazer um jogo de iluminação, e essas 4 lâmpadas aqui, elas vão acender aos pares. Como assim aos pares? Essa acende com esta, e acende junto com essa, e acende com essas embaixo. E as que estão em azul é outro interruptor, ou seja, as lâmpadas estão intercaladas. Então, essa lâmpada primeira aqui, ela pode ser um A, essa aqui também um A, esta aqui um A, tudo vai ser um A, né? Ou seja, todas vão ligar ao mesmo tempo. As vermelhas. As que estão em azul, elas são do circuito 2, ou seja, outro circuito que está protegendo ela. Como ela é outro circuito, ela também pode receber a letra A. Então, essa representação que eu estou fazendo aqui, quer dizer que eu tenho 2 circuitos de iluminação, 2 circuitos de iluminação, e cada um com seu interruptor.
Ou seja, bem aqui no canto, né? Eu teria dois interruptores. Um do circuito 1 e um outro interruptor do circuito 2. Ok, pessoal? Entendido aí essa parte da simbologia aí? Beleza, dando sequência aí dessa parte de circuitos de iluminação, né? Então, toda vez que vocês estiverem vendo essa forma de representação, né, nós estamos falando do circuito de iluminação propriamente dito, né? Só que o circuito de iluminação, ele precisa de mais alguma coisa para funcionar, né? Ou seja, nós precisamos do interruptor. E nós temos de vários tipos, né? Nós temos o simples, nós temos duplo, nós temos triplo, e nós temos o three-way, né? Tem four-way, mas o four-way está em desuso praticamente, né? Então vamos falar especificamente desses 4 tipos, que são os tipos que nos atendem na nossa representação aqui. Como é que é a representação do interruptor simples? Interruptor simples, a representação dele nada mais é do que um círculo com um traço indicando o ponto de conexão. E só isso. Usando esse exemplo aqui, ó, da lâmpada 1A, o que está faltando para completar a representação? Falta escrever que esse interruptor é do circuito 1 e da letra da lâmpada A. Ou seja, quantas lâmpadas eu tiver interligadas juntas, elas serão a mesma letra. Ou se eu tiver lâmpadas diferentes, cada lâmpada terá uma letra diferente. Interruptor duplo. Interruptor duplo, a representação é a mesma, porém, ele tem um traço aqui no meio, que é para justamente informar que são duas lâmpadas, né? E aqui ele recebe uma segunda letra. Então, quer dizer que esse interruptor é do circuito 1, que aciona a lâmpada A e a lâmpada B. Interruptor triplo. Interruptor triplo, ele vai ter um Y aqui dentro. Parece aquele símbolo do hippie, né? Então, vai ter essa divisão do círculo em 3 separações. E aqui a letra vai receber A, B, C. Não necessariamente ABC, tá? A letra que você quiser utilizar. Se você utilizar X, Y, Z, não tem problema nenhum. Então, imagina uma casa com vários pontos de iluminação. A, B, C, D, E, F. Então, conforme a letra da lâmpada que você está observando, é o número da letra. É a letra que você vai estar escrevendo aqui no interruptor. E o three-way, né? Como é a representação do three-way? Three-way também vai receber a nomenclatura de um círculo, circuito 1, letra A. A diferença é que o three-way
a bolinha é toda preta, né? Essa é a indicação da three-way. Então, círculos em branco, né? Interruptores simples, de acionamento simples. Three-way, sempre círculo preto totalmente preenchido. Ok, pessoal? Então, essas são as representações, né? Ou seja, preciso informar a lâmpada, quantos VA essa lâmpada tem, de que circuito é esta lâmpada e que letra, né, ela está sendo acionada, né? Ou seja, que interruptor está acionando essa letra, essa iluminação. Então, aqui, o que a gente teria para completar essa lâmpada? Nós teríamos que ter um ramal de alimentação, né? Alimentação. E teríamos que ter um interruptor. Nesse caso aqui, seria um interruptor simples, 1A. Ok? Ok, pessoal? Tranquilos até então? Dúvidas? O que está faltando para a gente terminar de representar completamente o nosso sistema de iluminação? Está faltando a fiação, né? O nosso cabeamento. Então, a partir de agora, vamos colocar a nossa representação dos cabos condutores. Bem, os nossos cabos condutores sempre vão estar sendo representados por onde eles estão passando. Então, já começa representada o eletroduto, né, por onde ele está passando, né? Esse eletroduto, normalmente, é por essa linha contínua, e isso daqui, só essa linha contínua, ela já informa que é um eletroduto. Eletroduto embutido. Pode ser no teto, pode ser na parede, em qualquer posição que ele tiver indicado continuamente, é um eletroduto embutido. Uma coisa que a gente precisa na nossa representação são os condutores de fase e neutro. Então, esse L, atravessado assim no eletroduto, está representando o nosso neutro. Um traço seccionando o eletroduto, a nossa indicação de eletroduto, ele está representando as fases. Esse aqui que eu vou representar agora, praticamente não tem erro a sua função, porque ele está seccionado pela metade e representa igual uma letra T. Então, isso daqui é o nosso terra, né? O nosso condutor de terra. Toda lâmpada, você precisa alimentar ela com um neutro e uma fase. Só que a fase sempre vai para o interruptor. Quem sai do interruptor é o que a gente chama de retorno. Então, essa linha pela metade representa retorno. Então, como que seria, agora fazendo uma representação completa, como que seria uma representação de uma iluminação simples, de um ambiente, de uma sala, por exemplo? Nós teríamos o nosso
ponto central, aqui no meio, né? Ou seja, nós instalaríamos essa iluminação no centro. Vamos dizer que o interruptor está bem aqui, ó. O quadro de iluminação está em outro lugar aqui, mas então vamos dizer que a nossa alimentação está vindo desse lado direito aqui. Então, como iríamos representar essa lâmpada aqui? Essa lâmpada, ela faz parte de um circuito de um ambiente que possui menos que 6 metros quadrados. Como ela tem menos que 6 metros quadrados, eu preciso de um ponto de iluminação de 100 VA. Eu preciso identificar o circuito, né, o número do circuito. Como só tem um circuito de iluminação, número 1. E essa é a primeira lâmpada, né? Vou representar aqui pela letra A. Então, o que vem do quadro de iluminação? Vem uma fase e um neutro. Então, eu represento a fase que vem do quadro e o neutro que vem do quadro. Só que eu tenho que dizer da onde vem. Se vem do quadro e para onde vai. Então, esse número 1, representado aqui em cima, quer dizer que esta fase e neutro é do circuito 1. Tranquilo até então? E aí desce um eletroduto aqui para esse interruptor. A pergunta que eu faço aqui para vocês, o que vai para o interruptor? Fase e retorno. Fase. Positivo, na verdade. Só colocar aqui quem tá dando eco quando deixa aberto aqui, Gleice. O que vai para o interruptor? A fase. O que volta do interruptor? O retorno. Então, eu tenho que informar, vou até dar uma aproximada aqui. Eu tenho que informar que fase é esta, ou seja, essa fase é do circuito 1. E que retorno é esse? Esse retorno vai ligar que lâmpada? Vai ligar a lâmpada A. Comentei agora há pouco que essa lâmpada, esse interruptor, desculpe, tem que ser identificado da onde ele é. Então, ele liga a lâmpada do circuito 1 e a lâmpada que ele comanda é a letra A. Então, qualquer lâmpada, qualquer circuito de iluminação, você vai ligar, você precisa de uma fase neutro, a fase vai para o interruptor e sai do interruptor o retorno que para na lâmpada. Pode fazer a pergunta aí, quem está perguntando aí. Professor, e aí, onde que a gente bota a grossura do cabo? Aqui nesse caso, né? positivo, a gente pode indicar aqui, através de um jogo da velha 1.5, né, que seria o cabo de 1,5, né? Ou então, qual é o padrão que a gente adota para fazer essas representações? Vocês não fizeram uma prova, quem já entregou e quem já está vendo aí, um quadro com levantamento de carga, né? Qual é uma das colunas que estava escrito lá no levantamento de carga? Seção do cabo, né? Então, aqui na representação unifilar, que é o nome desse tipo de representação, nós fazemos a representação do número do circuito e a seção do cabo, ela vem indicada num quadro de levantamento de cargas. Porém, se você quiser representar junto, né, não tem problema nenhum. Mas eu não gosto desse tipo de representação, por isso que nem comentei agora. Vem escrito aqui embaixo
a bitola do cabo. Mas isso daqui é pouco usual. O mais convencional é a gente informar lá no levantamento de cargas a bitola do cabo, né? Aqui, né, no levantamento de cargas, né? Bem aqui, ó, seção. É aqui que a gente vai escrever qual é a seção do cabo do circuito 1, por exemplo. Circuito 1, 2 e por aí vai. Então, esse levantamento de carga, né, que vocês fizeram como avaliação, quem já me entregou e quem está fazendo ainda, isso aqui vem dentro do projeto de alimentação elétrica, né? Você tem que ter esse quadro de informação. Se não tiver, tem que vir escrito no projeto Unifilar em algum canto do projeto. Beleza, pessoal? Tranquilo até então, essa parte aí? Vamos dizer que agora a gente tenha um ambiente, né? Vou até colocar um pouco maior aqui. Vamos dizer que eu tenho um ambiente de dois pontos de iluminação. Vou só copiar aqui. Dois não, vou colocar 3 pontos de iluminação aqui. Beleza, eu falei agora há pouco, né, que a gente nós podemos, né, nós podemos representar esse circuito de iluminação com mais de uma lâmpada, né? E eu comentei agora há pouco, né, que também poderia representar com letras diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por onde vai vir a nossa alimentação, né? Eu quero que a nossa alimentação, por enquanto, né, venha daqui desse lado direito, né? O nosso quadro, que é LT, né, que a gente chama de quadro de luz e tomada, está aqui do lado direito. Eu quero que essas 3 lâmpadas, por exemplo, sejam acionadas independentemente. Ou seja, esse interruptor é um interruptor triplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar logo que isso aqui é um interruptor triplo. Então, vamos recapitular como que a gente representa o interruptor triplo, né? Interruptor triplo, similar àquele símbolo dos hippies, né? E as nossas lâmpadas, como é que elas vão ser representadas? São tudo do mesmo circuito. Só que eu quero acionar uma lâmpada de cada vez, né? Acionamentos separados. Se são 3 lâmpadas de acionamento separados, então eu tenho 3 letras diferentes. Porque quando eu acionar esse interruptor, eu posso acionar o interruptor da primeira lâmpada, né? A tecla só da primeira lâmpada, da lâmpada A. Acionar a tecla da lâmpada B e acionar a tecla da lâmpada C. Então, essa é a representação das lâmpadas e do seu interruptor. Cada letra representa um acionamento do interruptor. Beleza, então, até então, acredito que está tranquilo, vou dar seguimento aqui na explicação. Essa lâmpada, como ela já está com o número 1, eu já sei que essa fase neutro é do circuito 1. Essa fase tem que chegar até o interruptor. Então, tenho que representação aqui? Da fase do circuito 1, da fase do circuito 1, e bem aqui, fase circuito 1. Né? Imagina como se eu estivesse levando o fio, né? Do mesmo jeito que vocês imaginam na cabeça quando vai fazer um projeto residencial, olha, vai passar fase neutra aqui, retorno ali.
esse mesmo raciocínio que vocês fazem sem um jeito formal, né, para quem já fez instalação elétrica, do mesmo jeito que você imagina como você vai fazer no papel agora. Então, você precisa levar as fases até o interruptor. O neutro também, só que para as lâmpadas agora, né? A lâmpada, né? Positivo. Então, vou até destacar em azul aqui. Já tem o neutro bem aqui, ó. Então, quer dizer que esse fio de neutro já passou pela lâmpada C. Então, tem que ter um neutro bem aqui e bem aqui. Porque o que tá querendo dizer? Que esse fio de neutro tem que passar bem aqui e tem que chegar bem aqui, ó. Eu não levo neutro para o interruptor. Então, a minha instalação de neutro vai até esse ponto X aqui que eu estou fazendo, ó. Quantos retornos eu vou precisar? Positivo. Então, eu tenho que representar 3 retornos aqui na saída do interruptor e cada retorno leva a sua letra. Ou seja, tem 3 retornos, A, B, C. Quem é o primeiro retorno que já vai ficar? O retorno da lâmpada A. Então, isso quer dizer que vai sair o que da lâmpada A para demais? Apenas 2 retornos, né? Por que 2 retornos? Porque falta ligar 2 lâmpadas. Então, aqui, além desse número 1, eu tenho que representar o retorno que está saindo daqui, ó. Que retorno está saindo da lâmpada A? O retorno da lâmpada B e o retorno da lâmpada C. Então, o retorno B já chega aqui, na lâmpada B, e sai ainda mais um retorno. O retorno que está faltando da lâmpada C. Agora, tirando as minhas observações, né? Deixa eu apagar aqui essas setas que eu estava fazendo. Então, é desta forma que ficaria a nossa representação. As fase e neutro chegando nos seus devidos pontos, né? Ou seja, o neutro parou bem aqui, porque eu trago o fio de neutro, né? Como se eu estivesse trazendo o fio de neutro até aqui. O fio de fase, estou levando até o interruptor. Deixa eu ver se aqui cor fica menos pior de ver. Um retorno, esse aqui não. Verde. Um retorno para a lâmpada A, outro retorno para a lâmpada B e o terceiro retorno para a lâmpada C. Só que eu não vou desenhar desse jeito, né? Uma instalação elétrica, né? A nossa representação é através desses traços que eu estou indicando aqui para vocês. Positivo, Jairo. O neutro só liga as lâmpadas, né? Ou seja, só o neutro vai direto. Você não corta o neutro em nenhum ponto do circuito. Ver se mais alguém pergunta alguma outra coisa. Somente isso, né? Então, compreendida essa parte de representação da fase e os retornos, como a gente faz aqui na circuito de iluminação. Então, vou passar um exercício aqui, em que eu vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem, e junta as duas teorias, né? Vamos fazer um exercício aqui.
onde a gente vai considerar um ambiente com com 15 metros quadrados. Considerar um ambiente com 15 metros quadrados. Determine a potência mínima necessária e represente no diagrama unifilar. O diagrama unifilar é esse desenho que a gente acabou de fazer. Determine a potência mínima necessária e represente no diagrama unifilar o acionamento das lâmpadas de forma simultânea. Ou seja, todas as lâmpadas vão ser acionadas ao mesmo tempo através de um único interruptor. Então, vocês precisam determinar qual é a quantidade mínima necessária e vai fazer essa representação. A representação que vocês vão fazer, vamos considerar que a alimentação está vindo aqui do lado esquerdo e o camarada ainda instalou o interruptor bem aqui no meio da parede. Então, vocês vão fazer esse desenho sugerido aí por mim. Ok? São 7h45. Então, vou dar 10 minutos aí para fazer esse exercício. Dá para fazer rapidinho, mas vou dar 10 minutos por causa do desenho, que pode ser um pouquinho demorado até compreender e fazer esse desenho. Ok, pessoal? Então, daqui a 10 minutos eu já retorno.
Beleza, colegas, vamos mostrar aí a solução, né? Como que a gente vai fazer a solução desse problema aqui? Vamos relembrar o que a regra diz. Como esse ambiente é de 15 metros quadrados, e nós temos uma regra que diz o quê? Que para os primeiros 6 metros quadrados, considera 100 VA, e para os 4 metros inteiros seguintes, acrescenta 60. Então, 6 metros mais 4 tem 10 metros. Então, a gente acrescenta 60 VA. 10 mais 4, 14. Ainda está abaixo de 15 metros quadrados. Então, acrescenta mais 60 VA. Enfim, 1 metro quadrado. 1 metro quadrado não tem acréscimo de potência. Então, nós conseguimos 6 mais 4 mais 4 mais 1 dá os 15 metros, né? Os 15 metros que nós estávamos considerando da área. E esses 15 metros dá 100 mais 60, 160. E 160 mais 60, vamos ter 220 VA. Então, nós temos um total de 220 VA em 3 pontos no mínimo, né? Em 3 pontos. Se a gente fizer essa divisão 220 por 3, né? 220 dividido por 3 vai dar 73 VA. Até então, eu desconheço lâmpadas de 73, 75, eu não sei se existe, eu sei que existe lâmpadas de 80. Então, como eu falei agora há pouco, se não existe, desculpe, se não existe não, se a gente consegue atender a norma com a quantidade mínima de pontos e atende a quantidade de potência, nós podemos, sim, considerar lâmpadas de potência superior, né? Ou seja, a gente pode instalar 3 lâmpadas iguais, né? 3 lâmpadas iguais, porque eu não quero um ambiente, um canto mais, com iluminação mais intensa que a outra, né? Então, eu instalo 3 lâmpadas de potências iguais, distanciadas de equidistantes, né? Ou seja, distâncias iguais e interligadas uma com a outra. Como o cidadão teve a brilhante ideia de colocar o interruptor bem aqui no meio, então a gente vai pegar essa iluminação, vamos pegar esse ramal de alimentação aqui do interruptor daqui da lâmpada do meio. Uma coisa importante, né? Se porventura a representação que vocês querem fazer não der, que nem esse espaço pequenininho que ficou, não tem problema você puxar e fazer um traço aqui embaixo. E fazer a representação aqui embaixo, tá? Você pode fazer desta forma, como você também pode fazer desta forma aqui, né? Puxa um pouco para cá para cima e faz a sua representação de neutrifase, né, que é o nosso caso aqui. Desta forma, tá? Não há necessidade de você... o espaço é pequeno, tem que ser aqui. Não tem problema, você pode fazer como se fosse uma derivação, tá? Mas isso aqui é só para indicar o seu circuito. Então, qual é a potência mínima necessária? De 220 VA. Como a gente não tem lâmpadas de 75, né? Vamos usar 3 lâmpadas de 80. Então, como eu falei agora há pouco, a parte
superior dessa representação é a potência da lâmpada. O circuito vai ser circuito único, ou seja, circuito 1. Então, essa fase neutra que eu já representei também vai receber número 1. E aqui eu falei que o acionamento das lâmpadas de forma simultânea, ou seja, todas as lâmpadas vão acender juntas. Então, eu preciso informar que essa lâmpada é lâmpada A, esta também A, e esta também A. E o meu interruptor? Meu interruptor tem que dizer de que circuito e de que lâmpada. Então, esse interruptor é um interruptor simples, interruptor simples, circuito 1, por esse interruptor. Então, similar ao que a gente fez agora há pouco, o que a gente vai levar para as lâmpadas? O neutro. Então, essa lâmpada, esta primeira lâmpada da esquerda já está recebendo neutro. Ela vai sair com o neutro para a segunda lâmpada. E fase também, porque a fase vai passar por aqui. Vai passar por aqui e vai para o interruptor. Não esquecendo que cada passagem dessa eu tenho que dizer o número, né? Vou até escrever esse número um pouquinho mais em cima, a gente vai já precisar dele. A lâmpada da direita precisa de neutro. Então está aqui o neutro representado, lembrando que o neutro também tem referência de circuito. Então, fase neutro passa pela primeira lâmpada, o neutro passa direto para a próxima lâmpada e a fase vai para o interruptor. O retorno, somente um retorno, e esse retorno é letra A. Eu tenho 3 lâmpadas, mas não esqueça que as 3 lâmpadas vão ser ligadas juntas. Então, eu só preciso de um retorno. E esse retorno vai para onde? Para a lâmpada do meio, que já está lá, para a lâmpada da direita. Então, eu represento o retorno aqui, indo para a direita, e represento um retorno indo para a esquerda, para ligar a lâmpada da esquerda. Então, é desta forma que fica a representação para esse ambiente de 3 lâmpadas, com 3 lâmpadas sendo acionadas ao mesmo tempo, e com acionamento único. Dúvidas até então? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Quem tentou fazer a quantidade certa de lâmpadas? Não chegou em canto nenhum, pode falar também. Essas 3 lâmpadas de 80 e dá 240, certo? Positivo. Se lembra? Vou desligar teu áudio que ele fica dando eco aqui. Peraí. Se lembra que o que a norma diz? Eu preciso, no mínimo, 220 VA. Eu preciso, no mínimo. Existe lâmpada de 75? Até onde que eu sei, não existe. Existe lâmpada de 80. Então, se eu usar 3 lâmpadas iguais de 80, eu consigo 240 VA e consigo atender a quantidade mínima, né? Não tem problema ficar acima da quantidade mínima. O que eu não posso ficar é abaixo da quantidade mínima. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, respondendo a pergunta do Marcelo da semana passada. Então, se eu tenho um ambiente, né, com vários cômodos, com várias lâmpadas, né,
Vou fazer uma representação bem simples aqui. Vamos dizer que esse quarto tenha 6 metros quadrados. Uma cozinha bem ampla, 12 metros. Uma outra área aqui de 10 metros quadrados. Uma de 8. Conforme a regra que eu determinei agora há pouco, você vai precisar de uma determinada quantidade de lâmpadas para cada ambiente desse, né? Um ambiente externo, não sei. Então, aquela potência que eu informei no circuito interno, né, de iluminação, se aqui for 100, então vai ser 100 daqui, mais 100 aqui, 200, mais 100 daqui, 300, mais 100, 400, 60 daqui, 460, e uma externa, 560 VA. Ou seja, com essa regra de determinação por área, eu consigo determinar lá na sala, no quarto, na cozinha, quantas lâmpadas eu preciso, e somando todas, né, eu consigo chegar na potência instalada. Até semana passada, vocês tinham o valor definido por mim. E a partir dessa semana, você já tem a potência, como achar essa potência total utilizando essa regra. Ok, pessoal? Esse daí é o... Isso daí é para os circuitos de iluminação. Ainda tem um tempinho, eu vou falar sobre introdução da quantidade de tomadas para os circuitos gerais, né? Vou dar uma apagada aqui em cima. Vamos falar agora sobre determinação das tomadas. A tomada, ela já é um pouco mais simples. E, na verdade, não é nem tomadas, né, que a 5410 fala. Ela fala a determinação dos pontos de utilização, né? É esse nome que a norma chama para os circuitos de tomada. Então, aquela definição tomada de uso geral, tomada de uso específico, a norma já não chama mais por esse nome, ela chama tudo por ponto de utilização. Beleza? Mas isso aqui é só para vocês conhecerem, não vou mudar, como diz o ditado, não vou mudar a música como ela toca, né? Porque a gente já está acostumado com aquela definição de tomadas de uso geral, tomada de uso específico. Só estou informando vocês o nome correto, como a norma chama, né? Se caso, quando vocês forem consultar a norma, eu vou procurar tomada. Não, você não vai achar por tomada, você tem que procurar por ponto de utilização. Então, vamos para as regras, né? Tudo na norma da 5410 é na base da regra, né? Então, vamos lá para a primeira regra aí do sistema de tomadas. Todo ponto de utilização para equipamentos em geral, ou seja, as tomadas de uso geral, né, como a maioria do pessoal chama, né, TUG, ponto de utilização para equipamentos em geral devem possuir, no mínimo, 100 VA. Então, aqui, de novo, né, nós temos praticamente a mesma regra do que a gente utilizou lá na ponto de iluminação. Então, essas tomadas de uso geral, no mínimo 100 VA para cada ponto de utilização. Quantidade, né? A quantidade, a gente vai ter duas regras.
E essas regras vão depender do tipo de ambiente. Então, vamos lá para o primeiro ambiente, que são para os ambientes definidos como áreas secas. Esse nome áreas secas não existe na norma, né? Não existe na norma, mas eu estou dando esse nome aí só para a gente facilitar o entendimento. O que seriam áreas secas? Quartos, sala, quarto, suíte, deixa eu lembrar, sala, eu esqueci o nome de um depósito pequeno que tem dentro da casa, onde existe, acho que é closet. Não sei nem se é assim que escreve. Mas entendendo, eu espero que dê para entender. E toda área semelhante a estas. Né? Por que a gente chama de área seca? Né? Pelo menos ninguém prevê uma torneira dentro do quarto, né? Pelo menos eu desconheço até então. Suíte, né? Claro que a área da suíte que a gente está falando aqui, fora do banheiro, né? Então, para esses ambientes, como é que a gente define? O número de tomadas vai ser definido por uma formulazinha, por uma fórmula. Essa fórmula vai ser perímetro do ambiente dividido por 5 metros. Só relembrando, né? Só relembrando para os colegas aí que eventualmente esqueceram o que é perímetro. Perímetro, né, nada mais é do que você somar todas as laterais de um ambiente. Tá? Então, vamos dizer que seja um quarto 3 por 4. Então, o perímetro aqui desse quarto, 3 mais 3, porque tem 2 lados, 4 mais 4, porque tem 2 lados também. Então, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. 14 metros. Então, aproveitando este exemplo que eu estou falando, este ambiente aqui possui um perímetro de 14 e a cada 5 metros eu instalo uma tomada. 14 dividido por 5, 2,8. Então, eu sempre arredondo para o número seguinte maior. Então, este quarto precisa de, no mínimo, 3 tomadas. Respondendo uma pergunta que eu acho que já está fazendo na cabeça de alguns. A tomada do ar-condicionado entra nessa conta? Resposta, não. Tomada do ar-condicionado é um circuito específico, não é de uso geral. Então, a tomada que está para o ar-condicionado vai entrar numa outra conta que não tem nada a ver com esta. Esta aqui é aquelas tomadas convencionais que a gente utiliza. Por exemplo, essa tomada que eu vou prever para instalar televisão, um carregador de celular, eventualmente, por aí vai. Observação. Tomadas duplas e tomadas triplas, cada tomada daquela possui, respectivamente, 2 pontos de utilização e 3 pontos de utilização. Então, digamos aqui, já aproveitando a representação da tomada. A representação da tomada é um triângulo. Questão de altura a gente vai já comentar daqui a pouco. Então, se eu colocar... eu coloquei uma tomada dupla. Bem aqui.
triângulo, triângulo. Já entrou na conta 2 tomadas. Então, eu teria, no mínimo, que instalar outra em outra posição aqui. Eu instalei uma tomada tripla. Pronto, as 3 tomadas que você está requerendo na norma já foi atendida aqui num único ponto. O que a norma diz? Que se você instalou 3 tomadas, você instale essas tomadas em distâncias similares, né? Então, seria uma aí nessa posição, outra mais ou menos aqui, e a outra mais ou menos nessa posição que eu estou desenhando aqui, né? Seria distâncias similares. Ok, pessoal? E outra coisa, isso é o que a norma recomenda. Mas se, por exemplo, você já sabe que esse ambiente, a cama é um quarto, por exemplo. A cama vai ser instalada bem aqui. Então, você já prevê que você precisa de pelo menos uma tomada dupla aqui e uma tomada bem aqui próximo da cama, por exemplo. Principalmente hoje, né, que tem carregador de celular, criado mudo do lado da cama, essas coisas, a gente já prevê mais ou menos a instalação dessa forma. Tá? Então, qual é a consideração que a gente tem que ter? Ter uma previsão de como que vai ser feita a instalação desse quarto. Se você não souber, adota o que a norma diz, que é distâncias similares, distâncias equidistantes. Ok, pessoal? E outra, cada tomada 100 VA. Então, aqui eu tenho 100 de uma, 100 da outra e 100 dessa terceira. Então, aqui eu tenho já, de cara, 300 de VA. Uma dica importante, tomadas de 100 VA, eu não preciso necessariamente escrever 100 VA. Eu tenho que escrever para aquelas potências que são diferentes de 100. Que a gente já vai ver os casos especiais que a gente informa esses valores diferentes. Ok, pessoal? Tranquilo nessa primeira definição? Essa definição vale para esses ambientes, né, que a gente chama de área seca, né? Quarto, suíte, sala, closet e toda a área semelhantes a essa. A próxima área que a gente vai definir, se a gente chama isso aí de área seca, né? Então, a próxima, né, a gente chama no popular aí para definição de tomadas em áreas molhadas. E o que vem ser, novamente, áreas molhadas? Cozinha, banheiro, áreas externas, lavanderias não, lavatórios, copa e qualquer áreas semelhantes. Eu vou tirar a área externa, eu peço até desculpa aí, a área externa não entra aqui em área molhada, apesar de poder haver possibilidade de molhar. Na verdade, a área externa, ela entra aqui na área seca, tá, pessoal? Eu pensei e acabei esquecendo de escrever. A área externa, ela entra em áreas secas. E por que não entra em área molhada? Porque, na verdade, em área externa, a gente prevê que essa área não seja uma área com possibilidade de molhar. Se tiver possibilidade de molhar esse ponto, a gente tem que prever a modificação que venha prevenir essa tomada de eventualmente pegar água, né? Então, como que seria? Se a minha área externa, né, tá bem aqui a porta, eu preciso de uma tomada bem aqui, do lado de fora. O que eu faço? Instalo essa tomada do lado de dentro, porque ela continua próximo à área externa. Ok? A norma prevê essa situação desta forma.
Beleza, o que a norma fala para essas áreas em comum, né? Cozinha, banheiro, lavatório, copa e qualquer área semelhante. Pontos de utilização com, no mínimo, 600 VA para as primeiras 3 tomadas de utilização. Para as demais aplicadas, 100 VA. Então, o que a norma quer dizer? Eu não sei se vocês viram, prestaram atenção, alguns colegas aí tiveram no circuito da cozinha, na nossa avaliação, circuito de cozinha, uma potência de 1.900 VA, né? Quem pegou esse valor de 1.900 VA no circuito da cozinha, eu previ conforme a norma, ou seja, 4 tomadas. O que a norma prevê para uma cozinha, por exemplo, que utiliza 4 tomadas de uso geral? Que as 3 primeiras sejam de 600 VA. Então, se as 3 primeiras são de 600 VA, 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 1.800 para as 3 primeiras tomadas. Está sobrando uma. Então, essa uma é de 100 VA. Por isso que na avaliação de vocês, quem pegou circuito de cozinha... Quem pegou circuito de cozinha com potência de 1.900 foi baseado nessa regra aqui. Foi baseado nessa regra, ou seja, essas tomadas têm as 3 primeiras 600 VA e uma tomada que sobrou de 100 VA. Somando tudo, nós temos 1.900 VA, que foi a potência que cheguei a determinar para os senhores na nossa avaliação. Beleza, então como é que a gente determina o número, né? Eu determinei a potência, né? E como é que a gente determina o número de tomadas? A fórmula vai ser a mesma. Perímetro do ambiente só que essa divisão não é por 5. Essa divisão por 3,5. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Uma cozinha 3 por 3,5. Não vou nem fazer por 3,5. Acho que vou fazer com esse número mesmo. Imagina uma cozinha 3 por 3,5. Perímetro desse ambiente, né? 3 mais 3, mais 3,5, mais 3,5. Nós teríamos um perímetro de 13 metros. Divide por 3,5. Fazendo essa divisão, nós chegaríamos a 3,71. Como não existe 0,71 de tomada, né? A nossa quantidade de tomadas para esse circuito seriam de 4 tomadas. E como que a gente distribuiria essas 4 tomadas? Igual o exemplo que eu acabei de apresentar. As 3 primeiras de 600 VA. Então, 3 vezes 600, 1.800, sobraria uma lâmpada, ou uma lâmpada não, uma tomada,
e essa tomada seria de 100 VA. Então, teríamos um circuito de cozinha com 1.900 VA de potência instalada. E como que ficaria essa distribuição de tomadas? Aqui tem uma particularidade. Vamos dizer que a pia está bem aí onde eu estou desenhando em azul. Aqui tem uma obrigatoriedade. Ela prevê que você instale uma tomada aqui próximo do balcão da pia, tá? A norma prevê que você faça essa instalação. Por quê? Normalmente, onde se utiliza a pia, se usa liquidificador, alguma coisa aí para utilizar dentro da cozinha. Então, a norma prevê que você instale uma tomada próximo da área de lavagem, aí perto da pia. E as outras tomadas? As outras tomadas, você faria a distribuição em distâncias equidistantes. Vocês lembram que eu falei que em VA eu não preciso identificar, mas as de 600 sim. Então vamos dizer que essa aqui é de 600, na ponta dessa 600 e na ponta dessa 600. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui, tomadas. As tomadas, nós determinamos no mínimo 100 VA, e as quantidades são definidas para áreas secas pelo perímetro, dividindo por 5 metros, e sempre vai se arredondar para mais, nunca se arredonda para menos. Esse exemplo de 2,8, não vou arredondar para 2, estaria errado. Eu vou arredondar para 3. Áreas molhadas, cozinha, banheiro, lavatório, etc. Pego o perímetro de novo, só que aqui eu vou dividir por 3,5 e vou definir arredondando sempre para mais. Ok, pessoal? Sei que tem muita informação, então eu vou dar a nossa pausa da aula nesse ponto aqui. Já falei sobre a iluminação, falei sobre a tomada. Ah, tá. Antes de finalizar, eu já ia esquecendo. A representação das tomadas, dos cabos, né? Só para a gente finalizar agora aí. Representação dos cabos condutores. Apesar da iluminação ter dado todo aquele trabalho lá, né? A tomada ela já é mais fácil. A tomada ela tem essa representação aqui de um triângulo. Vou até copiar ele, que eu vou precisar de 3, né? Diminui um pouquinho. Aqui. A tomada sempre são representadas através desses triângulos. E temos 3 tipos de tomadas, as quais diferem somente pela sua representação, que são tomada baixa, e essa tomada baixa ela fica a 30 centímetros do piso acabado, 30 centímetros ou 0,30 metros, vai dar o mesmo resultado. Média. Normalmente, eu vejo 1,20 m do piso.
do piso acabado. E tomada alta, normalmente variando, tem uma variação, já vi de 2,10 m. Ok? Essas são as medidas que eu normalmente vejo aplicadas para tomadas. E toda tomada, ela tem que ter fase, neutro e terra. Tudo que você for representar, fase, neutro e terra, obrigatoriamente você tem que dizer o número do circuito. Vamos dizer que aqui o circuito 2 seja da tomada. E a ponta da tomada também recebe a numeração 2. Ou seja, o cabeamento chega, você tem que dizer que ele é do circuito 2. E a ponta da tomada também tem que receber essa numeração 2. Se as tomadas for de 100 VA, professor, é 220. Como que eu vou representar 220 nesse tipo de tomada? 220 precisa de quantas fases? No nosso caso aqui em Manaus, fase, né? Eu preciso de 2 fases para esse circuito aqui de 220. Então, vamos dizer que esse circuito 4, como exemplo, é um circuito do chuveiro. Então, você representa 4 e a potência que esta tomada está preparada a receber. Então, se aqui fosse um chuveiro elétrico, então eu receberia 2 fases e terra e o número do circuito mais a potência que esse circuito foi preparado para trabalhar. Ok, pessoal? Então, sem precisar olhar a tabela, né, de carga, eu já sei que aqui tem neutro e fase, então essa tomada aqui é 127 volts. Eu estou olhando que essa tomada possui fase, terra. Então, eu já sei que esta tomada é uma tomada 220 volts. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma... Para quem já trabalha na área, já é alguma novidade? Já sabia disso? O pessoal que não trabalha na área, eu acredito que tudo deve ser novidade, né? Então, pessoal, agora sim eu vou dar como encerrado o assunto de hoje, né? Que eu queria falar sobre iluminação, tomadas, como determinar o número de pontos de iluminação, como determinar a quantidade de tomadas, suas devidas representações. Como eu falei sexta-feira passada, as avaliações 2, né, que estão pendentes de me entregar, vou estar recebendo amanhã até às 22 horas e estarei fazendo a correção também. Então, para não ficar sem aula, né, de amanhã, né, na teoria, amanhã eu vou mandar os exercícios referentes a esses 2 pontos de situação que eu já estou apresentando aqui, né, de iluminação e de tomadas. E também vou mandar para vocês treinarem um desenho de uma casa pequena, para vocês fazerem o cálculo conforme a área e a quantidade de tomadas que a gente precisa por essas áreas. Beleza, pessoal?
Tem mais informações, tem mais coisas a gente considerar aqui. Mas, por enquanto, vamos fazer esse exercício do jeito como eu estou orientando. Vou mandar esse exercício somente amanhã de manhã. E para os demais colegas que ainda não entregaram a prova, fico no aguardo da prova amanhã, até às 22h, mas, por favor, tentem mandar o quanto antes, que é para eu poder fazer a correção o quanto antes também. Vou finalizar aqui a gravação.